Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de aula de autoconhecimento. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aula de autoconhecimento, autocura, autoajuda. Espero que esse curso esteja sendo válido para todos vocês, que vocês estejam aprendendo, né? Através da palavra de Cristo, através da palavra do Senhor, né, a como remanejar a vida de vocês. O nosso tema da aula de hoje é a lei magnífica da paz de espírito. É uma lei universal, e tudo que é lei que o universo coloca em nossa vida é algo inerente que a nossa vontade não tem como burlar. Então, nada melhor do que a gente aprender, através das leis universais, a viver, né, de acordo com a forma como Deus, né, determinou para que todos nós tenhamos vida em abundância. Então, vamos lá. Milhões de pessoas de todo o mundo vivem, literalmente, doentes de ansiedade, de preocupação. Preocupam a sua mente, a sua cabeça, os seus pensamentos, o foco da sua vida. Esperam sempre que tudo dê errado, estão sempre esperando o pior. Ninguém espera o melhor, que as coisas vão dar certo, que tudo vai fluir da melhor forma possível. Está sempre esperando alguma coisa ruim acontecer. Essa preocupação, ela é causada principalmente pela falta de fé em Deus. Passam o tempo todo remoendo supostos problemas ou se preocupando com fatos que jamais irão acontecer. Quantas vezes você perde a noite, fica chateado, fica nervoso, fica preocupado, achando que uma determinada coisa vai acontecer na sua vida e chega naquele dia, nada acontece do jeito monstruoso que você imaginou e tudo se resolve da melhor forma possível, não é verdade? Ai, meu Deus, a fatura do meu cartão vai vencer. Como é que eu vou fazer para pagar? Ai, minha Nossa Senhora, eu não sei como é que eu vou pagar esse cartão, porque veio muito alto e não sei o quê. E você fica ali remoendo, né, preocupado, chateado com aquela situação, não dorme, e chega no dia de pagar o cartão, você recebe um presente inesperado, um dinheiro, uma encomenda de algo que vai te ajudar a pagar o cartão. Ou então simplesmente você paga o valor mínimo e você resolve a situação, depois acontece algo e você consegue resolver da melhor forma possível e todo aquele enredo negativo que você tinha imaginado desaparece. Não é verdade? A maioria das vezes não é isso que acontece? Pois é. Para quem quiser ouvir, contam todas as razões porque as coisas más podem acontecer e não dão um único motivo para que possam ocorrer coisas positivas. A preocupação constante lhes debilita todo o organismo, produzindo distúrbios físicos e mentais. Em um encontro de uma organização comunitária, o autor desse livro que eu estou lendo aqui para vocês conversava com um farmacêutico local chamado Fred B. Quando lhe perguntou como iriam as coisas, Fred lhes disse: terríveis. Para ser franco, estou doente de tanta preocupação. Não consigo dormir, tenho medo de perder a farmácia e também tudo que organizei para a minha aposentadoria. Os negócios estão tão ruins assim? Perguntou ele. Minha impressão é de que estamos passando por uma época de prosperidade.
Acho que você poderia dizer isso, respondeu Fred. Na verdade, minha renda aumentou consideravelmente, mas isso não pode durar. O senhor conhece aquele ditado, né? Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Para dizer a verdade, nunca ouvi esse ditado, retrucou o escritor. Qual é exatamente o problema com o seu negócio, Fred? Você pegou um grande empréstimo para se expandir? Alguma dívida importante venceu? Não, nada que desse tipo, reconheceu ele. Nada em especial. Acho que, se examinasse as minhas contabilidades, você diria que está tudo ótimo, que está tudo bem. Mas, na realidade, me preocupo o tempo todo com o que vai acontecer. Tenho certeza de que vou acabar os meus dias na miséria, dependendo dos filhos para me sustentar. Ai, só de pensar desse jeito me dá um nó no estômago. Meu estômago fica todo embrulhado só de pensar nessa possibilidade. Puxou um pacote de comprimido de antiácidos do bolso e engoliu um. Os pensamentos negativos incessantes de Fred o estavam privando de vitalidade, de entusiasmo e energia. O fato ainda mais perigoso é que ele estava se tornando cada vez mais fraco e menos capaz de enfrentar qualquer desafio que porventura surgisse na sua vida. Além do mais, a perspectiva negativa que ele gravava na mente subconsciente praticamente garantia que esses desafios e dificuldades realmente poderiam acontecer. Então, expliquei-lhe que se continuasse a se preocupar daquele jeito, atrairia exatamente as situações que estavam mentalmente criando. Seu único problema era uma falsa ideia na mente sobre a realidade. Havia esquecido, ou talvez nunca tenha aprendido, que poderia controlar os seus pensamentos e também a sua vida. Então, dei-lhe a seguinte oração para ajudá-lo nos seus negócios. Meus negócios são de Deus. Deus é o meu sócio e em todas as atividades. Deus está promovendo os meus negócios de forma maravilhosa. Afirmo e acredito que todos os que trabalham comigo em minha farmácia são elos espirituais em seu crescimento. Boas condições e prosperidade. Sei que isso é uma verdade e acredito. Acredito nisso e me alegro com o sucesso e a felicidade de meus empregados também. Resolvo todos os meus problemas ao confiar na inteligência infinita que existe em minha mente subconsciente e que sempre me revelará as soluções corretas para as minhas ações. Repouso em segurança e em paz em volta de mim. A paz, a amor e a harmonia. Tenho certeza de que todos os meus relacionamentos empresariais estão de acordo com a lei da harmonia divina. A inteligência infinita me revela as melhores maneiras de servir à humanidade. Sei que Deus reside no interior de todos os meus fornecedores e também dos meus clientes. Trabalho harmoniosamente com os demais para que reinem supremos os objetivos da felicidade, da prosperidade e da paz. Quando preocupações surgem em minha mente, afirmo imediatamente: não temerei a mal algum, porque tu, ó Deus, estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Fred começou a reservar todos os dias, de 10 a 15 minutos, todas as manhãs, tardes e noites, para reiterar
essas verdades, essa oração. E passou a compreender que pela repetição frequente seria recondicionado a adotar pensamentos construtivos. Quando lhe ocorreriam ideias negativas, afirmaria imediatamente: Deus está comigo. Mais tarde me contou que certo dia deve ter repetido tanto Deus está comigo centenas de vezes. E pouco a pouco o padrão mental neurótico de preocupações de que se queixava no passado, no princípio que vinha se repetindo com regularidade monótona, sumiu, se dissipou por completo. E ele se alegrou com a sua liberdade em Deus. Recebeu uma carta de uma mulher chamada Agatha R., em que, entre outras cartas, estava escrito: meu marido fica sentado o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, a não ser beber cerveja. Não trabalha e se lamenta o dia inteiro. Isso me preocupa terrivelmente. E meu médico me disse que estou ficando com neurose de ansiedade. Além de tudo, sofro de asma, problemas na pele e pressão arterial alta. Meu marido está me matando, disse a mulher. Respondi por escrito para essa senhora, dizendo que hoje é fato bem conhecido nos círculos de médicos e psicológicos que problemas de pele, de asma, de alegria, distúrbios cardíacos e diabetes, agravados por ansiedade, são bem como uma grande variedade de outras doenças, são agravados por ansiedade crônica, que é um outro nome para o seu problema. Passei-lhe uma receita espiritual e sugeri que várias vezes por dia ela abençoasse o seu marido da seguinte maneira: meu marido é um homem de Deus, ele é divinamente ativo, próspero, tranquilo e feliz. Está expressando plenamente a pessoa que é, está no seu verdadeiro lugar e tem uma renda maravilhosa. A sobriedade e a paz reinam supremo em sua vida. Visualizo agora voltando para casa todas as noites e me dizendo como se sente feliz no novo emprego, no novo trabalho. Deixo tudo isso agora para Deus transformar em realidade. Incluí ainda na carta uma segunda receita que Agatha devia dizer mentalmente 6 a 7 vezes por dia, até ser absorvida pelo seu subconsciente. Devia se imaginar ouvindo o médico dizer que estava perfeitamente sadia e rezar repetidamente o seguinte: as dádivas de Deus são minhas. Uso todos os momentos deste dia para glorificar a Deus. A harmonia, a paz e a abundância dele são minhas. O amor divino fluindo de mim abençoou a todos os que se aproximam. E o amor de Deus está me curando agora. Não temo o mal, porque Ele está comigo. Estou sempre envolvido pelo círculo sagrado do amor e do poder de Deus. Declaro e sinto e acredito positivamente que o amor e a vigilância eterna de Deus orientam e curam e cuidam de todos aqueles que amam. Perdoo a todos e sinceramente irradio o amor, a paz e a boa vontade de Deus para todas as pessoas em toda parte do mundo. No centro de meu ser há a paz. Essa é a paz de Deus. E nesse silêncio sinto a força, a orientação e o amor de sua presença sagrada, pois sou divinamente orientada em meus caminhos. Sou um canal aberto para o amor, para a luz, para a verdade e a beleza de Deus que existe em mim. Eu sinto o seu rio de paz correndo através de minhas veias e sei que todos os meus problemas são dissolvidos na mente do Criador. Os caminhos de Deus também são os meus, e as palavras que acabo de pronunciar ecoam aonde vão o que envio.
Rejubilo-me e dou graças, sabendo que minhas preces foram atendidas. Assim é, e assim está feito. Não muito tempo depois, recebi um telefonema de Ágata. As orações fizeram maravilhas, e ela exclamou: estive rezando como o Senhor sugeriu e mantendo em mente a imagem do meu marido. O resultado foi que ele se mexeu e não é que arranjou um emprego bom e bem remunerado? E nem só isso, deixou também de beber. Todas aquelas manchas na pele que provocavam coceira simplesmente desapareceram. E na última consulta o médico me disse que a minha pressão arterial havia normalizado. Além disso, não preciso mais tomar remédio para asma. Como pode isso? Os pensamentos e imagens mentais que essa mulher acumulava eram as causas de sua preocupação crônica. Quando se identificou mentalmente, emocionalmente com as verdades que eu lhe havia ensinado, elas começaram a mergulhar dentro do seu subconsciente. Ela imaginou ainda situações de saúde e energia para si própria e vitórias e realizações pessoais para o marido. As imagens foram gravadas de maneira profunda no subconsciente, que as transformou em realidade. David W. era um executivo de alto nível de uma empresa em expansão. Certa vez procurou-o porque se sentia profundamente preocupado. O executivo-chefe de uma empresa estava para se aposentar e David era o candidato natural que iria sucedê-lo. No entanto, estava convencido de que, antes da reunião seguinte da diretoria, algo poderia acontecer e impedir que ele fosse promovido ao cargo pelo qual trabalhou a sua vida inteira. Acrescentou que a preocupação e a ansiedade eram constantes e estavam prestes a lhe provocar um colapso nervoso. Na conversa, descobri que David vinha se preocupando por um motivo ou outro durante a maior parte de sua vida. E observei que, embora ele pensasse que a preocupação era causada pela possibilidade de não ser escolhido, eu achava que a sucessão na empresa era apenas a bola da vez, era apenas uma desculpa. Ele discordou e se tornou muito veemente a respeito dessa afirmação. Em consequência, disse-lhe que se imaginasse como um executivo-chefe e visualizasse os seus colegas cumprimentando pela promoção. Ele seguiu fielmente as instruções e logo na reunião seguinte da diretoria foi devidamente escolhido para o cargo. Cerca de um mês depois voltou a me procurar, pois continuava preocupado. O médico lhe disse que estava com a pressão arterial alta e lembrei-lhe que ele havia antes atribuído a sua preocupação ao fato de talvez não ser escolhido para chefe da empresa. E nesse momento em que eu próprio, por não deixar de se preocupar, e nesse momento em que era o próprio, por que não deixaria de se preocupar, já que ele já era o escolhido? Por causa de um monte de coisas, respondeu ele. Os problemas sempre terminam na minha mesa. Se eu não corresponder às expectativas do diretor, para não falar daqueles caras de Wall Street, eles observam cada passo que dou. E na primeira vez que enfrentamos algum problema, a cotação de nossas ações na bolsa poderia despencar e com isso o meu cargo também. Posso ficar desempregado daqui a 3 semanas. Acho que seria bom você fazer um exame de consciência, respondi. Acho que é dentro de você, e só dentro de você, que irá surgir as reais preocupações que te faz sentir isso que você está sentindo. Seu problema real não é o preço das ações da companhia,
É o fato de não ter o hábito da oração e nem o contato real com o poder infinito que existe dentro de você, no qual poderia tirar forças e também segurança. Sei que pensa que é perseguido por circunstâncias exteriores, mas na realidade, porém, elas são apenas uma criação exclusiva de sua mente e só você poderá vencê-las. Pois me ensine como, pediu David. Eu farei tudo o que for necessário para mudar isso. E sugeri que, antes de tudo, pela manhã, fizesse a seguinte oração: sei que a solução do meu problema está com o Senhor Divino, com o Ser Divino que existe dentro de mim. No momento, torno-me tranquilo, sereno e relaxado. Estou em paz e sei que Deus fala em ambientes de paz e não de confusão. Estou agora sintonizado com o infinito e tenho a plena certeza e acredito, sem reservas, que a inteligência infinita do Criador está me trazendo a solução correta para aquilo que necessito. Penso em uma saída para os meus problemas. Estou agora no estado de espírito que estaria se os problemas estivessem sido resolvidos. Vivo realmente com fé e confiança, que é a atitude favorável à solução. Esse é o Espírito de Deus agindo em mim agora. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Está se manifestando em todo o meu ser, se alegrando com as soluções. Estou satisfeito e vivo com esse sentimento e dou graças por isso. Sei que Deus tem a solução, porque com Ele tudo é possível. Deus é o Espírito vivo, todo-poderoso e existente em mim. Ele é a fonte de toda sabedoria e de toda iluminação. É o indicador da presença de Deus em mim e é uma sensação de paz e de equilíbrio. Nesse momento, elimino toda e qualquer sensação de tensão e de luta e confio completamente no poder de Deus. Sei que estão em mim toda a sabedoria e poder de que necessito para levar uma vida gloriosa e bem-sucedida. Eu relaxo todo o meu corpo e a minha fé está na sabedoria divina. Estou livre e proclame-se a paz de Deus, inundando a minha mente, o meu coração, cada célula do meu corpo, todo o meu ser. Tenha certeza de que a mente tranquila resolve os meus problemas e transfiro agora o meu pedido à presença divina, sabendo que ela tem a solução e estou em paz. David repetiu essa oração 3 vezes por dia, todas as manhãs, sabendo que, fruto de repetição, essas verdades mergulhariam no seu subconsciente e formariam o hábito curativo e sadio do pensamento construtivo. Compreendeu também que nesse momento estava ancorado no poder divino e nele, existente, no qual vivia a movimentação e a existência do Criador. O sentimento de união com Deus lhe concedeu a confiança que ele tanto necessitava para superar todos os obstáculos com os quais havia erroneamente se preocupado por toda a sua vida. Graças a essa mudança na atitude mental, se tornou um homem equilibrado. Quantos de nós, na nossa vida, tem o hábito, de se preocupar com situações antes mesmo delas acontecerem? Na realidade, esse hábito é um padrão, é uma crença limitadora que muito provavelmente a gente pode ter trazido desde a infância até os dias de hoje. O fato de ser uma pessoa preocupada com o que vai acontecer, preocupada porque o filho saiu, será que ele vai voltar? Preocupado se vai passar de ano, preocupado se vai conseguir um emprego, preocupado se o alimento que você comprou vai chegar até o final do mês. Isso é um hábito, é um mau hábito, é um padrão negativo de repetição
subconsciente que você tem. Procure acreditar mais em Deus. Nós vimos nas aulas anteriores que o passarinho não acorda ansioso de manhã com medo de faltar a minhoca, de faltar as frutas nas árvores. Ele tem plena certeza que a natureza é abundante e que no dia seguinte estará lá o alimento que ele tanto necessita. Assim é também conosco. Deus é abundância, Deus é prosperidade, Deus é alegria, Deus é fluxo vital, fluxo cósmico, fluxo energético, fluxo de harmonia, fluxo de paz, fluxo de abundância, tudo é Deus. Não existe escassez em Deus, não existe falta, não existe medo, não existe insegurança. Isso são padrões errados, negativos, que nós fomos adquirindo ao longo da formação da nossa personalidade em função daquilo que aprendemos com o papai, com a mamãe, com a vida. E muitas vezes isso não é uma realidade, mas uma mentira. De tanto que é repetida, contada repetidamente, acaba se tornando uma verdade. Então a gente passa a acreditar que a falta é uma realidade, e não é. Então essa é a nossa mensagem da noite de hoje. Virginia L. me procurou porque estava preocupada com Rick, seu filho de 10 anos. Todos os dias, quando vai para a escola, fico convencida de que ele vai ser atropelado ou sequestrado. Acabei de falar sobre isso. E o que dizer de doenças? Esses dias há tantas doenças terríveis. Simplesmente não consigo deixar de me preocupar. Não seria muito mais interessante e agradável emocionalmente abençoar o seu filho, em vez de jogar nele todos os dias esses tijolos mentais negativos? Sugeri que abrisse a sua mente e deixasse entrar o poder superior e compreendesse que Deus amava o seu filho e zelava por ele. O protegia o tempo todo e o cercava e o abraçava e também o envolvia. Praticando abençoar o filho, Virginia expulsou de si a atmosfera doentia de preocupação e de sofrimento e desenvolveu o hábito da oração, pois orar é um costume. As preocupações inquietantes e os pensamentos mórbidos sobre o seu filho eram ocasionados, em última análise, por indolência e indiferença. Ela permitia que esses quadros destrutivos lhe influenciassem os seus pensamentos e as suas emoções. Você pode se curar, como ela se curou, seguindo o conselho da Bíblia. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Salmo 121, versículo 1. Faça isso regularmente e será libertado do tormento das preocupações. Quando você se preocupa, focaliza as energias e dirige a sua mente para aquilo que não quer. Dessa maneira, cria condições, experiências e acontecimentos que irão perturbar você. A preocupação significa que você está usando de forma negativa e destrutiva a sua mente. Dr. Hans Selye, da Universidade de Montreal, foi um dos primeiros cientistas a demonstrar os efeitos destrutivos das preocupações, do medo, da ansiedade, sobre o sistema imunológico e o sistema de defesa do corpo. Quando se está sob esse estresse mental, as glândulas suprarrenais tentam corrigir a situação, aumentando a produção de hormônios importantíssimos. Se o estresse continua, durante um longo período, essas glândulas vitais se esgotarão. E no fim a resistência cederá e você corre o risco de doença e até mesmo de morte. O estresse a curto prazo é uma reação de adaptação. Persistindo, compromete-lhe a saúde e o seu bem-estar.
É como ter que fugir de um leão ou se deparar com um crocodilo. Mobilizar todos os recursos do seu corpo, fazendo sentido nessa hora. Se o corpo, porém, permanece mobilizado durante o período mais longo de estresse, acontece o mesmo que um país que entrou em alerta de guerra. A rotina comum da vida sofrerá um curto-circuito. O trabalho do Dr. Seeley demonstrou que o sistema de defesa do corpo só pode lutar contra uma única agressão por cada vez. Como uma reação à tensão mental ocasionada pela dor de um membro fraturado, por exemplo, ele pode, em ação, rapidamente organizar centenas de atividades especializadas, além do trabalho geral, para reparar o dano da fratura. Se, porém, no meio desse trabalho de conserto, outro estresse surgir, causado pelo medo, digamos, sucumbimos rapidamente ao primeiro dano ou choque dele resultante. Ou então o osso fraturado não vai se consolidar corretamente. No caso de outras enfermidades, a cura é suspensa e a doença se torna crônica. Se o sistema de defesa, portanto, é mobilizado por tensões mentais de origem não física, a resistência ao estresse extra imposto por doenças como a pneumonia, a gripe e outras enfermidades infecciosas sistêmicas é reduzido na mesma proporção. Um jovem estudante de medicina se preocupava constantemente com o futuro e tinha os nervos em frangalhos. E aprendeu, contudo, a criar uma imagem mental de si mesmo, exercendo um cargo importantíssimo em um grande hospital e sendo citado por sua perícia em um período sob a profissão médica. Conservava sempre vivo na mente essa imagem e empenhava-se em visualizações. Sempre que começava a se preocupar, voltava toda a atenção para a imagem de seus objetivos, se transformando em verdade. Passando-se semanas, um poder mais alto veio em sua ajuda e recompensou-lhe os sonhos e o transformaram em realidade. O cirurgião-chefe, impressionado com a perícia e os conhecimentos do estudante, convidou para ser seu assistente. Mais tarde, o mesmo cirurgião citou o nome para um jornalista, como um dos jovens médicos mais promissores do hospital. Resultado: o estudante foi entrevistado pelo jornalista, que acompanhou as suas atividades durante um dia e usou uma de suas fotos no artigo que escreveu. É dessa maneira que mudamos o hábito da preocupação. É dessa maneira que a velha pessoa se torna uma nova pessoa em Deus. Confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustenta. Salmo 55, versículo 22. Você pode superar a preocupação. Não gaste o seu tempo pensando em dificuldades e problemas. Acabe com todos os pensamentos negativos. A mente não pode funcionar harmoniosamente quando está em tensão. Por isso, ela alivia a tensão para pôr em prática algo tranquilizante e agradável quando lhe surge um problema. Não lute contra os problemas, supere-os. A fim de aliviar a pressão, saia do carro, dê um passeio a pé, jogue paciência ou leia um dos capítulos que mais gosta da Bíblia, como, por exemplo, o capítulo 11 da Epístola de Hebreus, ou o capítulo 13 da Epístola aos Coríntios, ou leia um Salmo 46, por exemplo, com todo cuidado e várias vezes ao dia. Uma calma interior irá nascer dentro de você e você se tornará equilibrado e sereno. Passos na prece para vencer as preocupações. Primeiro passo: todas as manhãs ao acordar, volte-se para Deus em oração e reconheça que Ele é o Pai carinhoso. Relaxe o corpo e inicie um diálogo com Ele, que deverá também ser o seu eu superior. Torne-se uma criancinha, o que significa que confia inteiramente na presença divina e que sabe que Deus está ouvindo e curando você.
Passo número 2. Afirme amorosamente. Obrigado, Pai, por este dia maravilhoso. É um dia de Deus pleno de alegria, de paz e felicidade e sucesso para mim. É repleto de esperança e aguardo o que vai acontecer nele. A sabedoria e a inspiração de Deus me guiarão durante todo o meu dia. Deus está ao meu lado e tudo o que eu fizer acontecerá de maneira maravilhosa. Acredito que Deus está me guiando e o seu amor satura minha alma. Passo número 3. Diga mentalmente: sinto-me pleno de confiança, bondade de Deus. Sei que Ele zela por mim em todos os momentos. Relaxo e estou equilibrado, sereno e calmo, pois sei que Deus está em mim e no que faço em todas as fases de minha vida, e que a lei e a ordem divinas reinem supremas. Crie o hábito de dar esses 3 passos preliminares à oração. Quando preocupações surgirem em sua mente, substitua por qualquer um dos pensamentos espirituais contíguos nesses passos. Aos poucos, sua mente ficará condicionada para a paz. Indicações de poder. Quando você se preocupa, você pensa longamente em um grande número de problemas que nunca irão acontecer e acaba esvaziando a sua vitalidade, o seu entusiasmo e também a sua energia. Quando se preocupa, fica ansioso e não sobre o que aconteceu, mas o que poderá ou poderia acontecer. Modifique a atual maneira de pensar e mudará o seu futuro. O futuro são os seus pensamentos atuais transformados em realidade. Se alimentar o hábito da preocupação, poderá abrir aquilo com o que se preocupa. Quando pensamentos mórbidos, negativos surgirem em sua mente, supere afirmando: Deus está comigo. Essa atitude irá destruir o pensamento negativo. Se está preocupado com pessoas muito queridas, imagine-as como desejaria que estivesse. A preocupação frequente da mente com essa imagem realizará maravilhas, acredite. Pessoas que estão sempre preocupadas acabam não sentindo os problemas que realmente os afligem. A razão básica dessa atitude é uma sensação profunda de insegurança, porque elas não se uniram a Deus. Não se preocupe com o seu filho na escola. Acredite na presença de Deus onde quer que ele esteja e mentalmente o envolva com o amor e a paz e a alegria de Deus. Saiba que toda a couraça de Deus envolverá o seu filho e ele será sempre protegido de todo o mal. Quando você se preocupa, está na verdade orando por aquilo que você não quer na sua vida. Una-se ao poder superior e deixe que o Todo-Poderoso atue por meio do seu novo padrão construtivo de pensamentos e imagens mentais. E em seguida, a luz de Deus expulsará a tristeza, a preocupação e o desrespeito, ou o desespero. Deixe a luz solar, a luz de Deus, a luz divina, ser o seu amor, entrar dentro de você. Então, sinta a presença de Deus, traga Deus para a sua vida. Esquece as preocupações. Preocupação é excesso de futuro. Passado já passou, não existe mais. Serviu como aprendizagem para que a gente não repita os mesmos erros ou para que a gente aprenda a se tornar pessoas melhores. O futuro a Deus pertence, a gente não sabe nem se ele um dia vai chegar. O importante é aproveitar o que de mais precioso Deus nos dá todos os dias, o presente.
E é por isso que se chama presente. Presente de Deus. Viver aqui, agora. Esse momento. Estar focado na vida, nas atitudes, nas situações de hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Aproveite-o da melhor forma possível. Que Deus possa te abençoar, trazer muita luz para a sua vida. Tenha uma boa Páscoa, fiquem com Deus. Namastê. Até a nossa próxima aula, terça-feira que vem, se Deus quiser. Beijo. Bom final de semana.